ler os versículos finais de Eclesiastes capítulo 3. Salomão diz assim: Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudesse ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim, que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois? Essas palavras estão em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 18 a 22. Como é que podemos entender esses versículos à luz da eternidade, à luz da existência eterna do homem? Bem, nos versículos finais do capítulo 3, o pregador, como ele está apresentado, Salomão, em Eclesiastes, fala sobre a morte e a considera uma inflexível desmancha-prazeres, que põe fim a todas as ambições, empenhos e divertimentos do ser humano. Salomão encarava a morte exatamente como faríamos se não tivéssemos a Bíblia completa para nos iluminar. Observe o segmento. Então disse comigo. É o que está no primeiro versículo 18 que nós lemos. Ou seja, Salomão fala de coisas que percebeu por meio de seu próprio raciocínio debaixo do sol, não de informações reveladas por Deus. Portanto, não podemos usar a passagem para consolidar uma doutrina adequada sobre a morte e o além-túmulo. Contudo, muitas seitas, como por exemplo as Testemunhas de Jeová, os Adventistas, têm feito justamente isso. Empregam esses versículos para afirmar o estado dormente da alma e a aniquilação dos perversos mortos. Na verdade, um estudo cuidadoso da passagem mostrará que Salomão não defende nenhum desses conceitos. Em essência, Salomão está dizendo que Deus prova os homens para mostrar a fragilidade e transitoriedade do ser humano. Nesse sentido, a vida humana é exatamente como os animais. Entretanto, Salomão não afirma que o homem é um animal. De fato, o homem não é um animal. Contudo, em sentido específico, o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, uma vez que a morte atinge a ambos. Nesse sentido, aparentemente, são iguais. Todos têm o mesmo fôlego de vida e, na hora da morte, esse fôlego é retirado. Desse modo, a vida é vazia tanto para o homem quanto para outras criaturas inferiores. Todos os seres vivos vieram do mesmo lugar, ou seja, o pó, e se dirigem ao mesmo destino, a sepultura. Obviamente, Salomão presume que o ser humano é apenas corpo físico. Entretanto, sabemos que isso não é verdade, pois o corpo consiste apenas numa habitação onde mora o indivíduo, a real pessoa, a alma e o espírito. Salomão, todavia, não tinha como conhecer a verdade completa sobre a estrutura espiritual do homem.
A pergunta de Salomão torna evidente sua ignorância quanto ao que acontece no momento da morte. Ele pergunta: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e os dos animais para baixo, para a terra? Não estamos diante de um fato doutrinário, isto é claro. Em lugar disto, trata-se de questionamento humano, não de revelação divina. O Novo Testamento informa que, na ocasião da morte, o corpo do cristão, o corpo físico do cristão, desce à sepultura. Leia Atos capítulo 8, versículo 2. Porém, o espírito e a alma vão para habitar com Cristo. E Cristo onde está? Está no céu. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 e Filipenses capítulo 1, versículo 23. Quando o Senhor Jesus voltar, os que morreram na fé, os salvos, ressuscitarão em um corpo glorioso. Para isto, leia Filipenses capítulo 3, versículos 20 a 21, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. O corpo do incrédulo também ressuscitará, mas para o julgamento diante do grande trono branco. Logo após esse julgamento do trono branco, estes pecadores serão lançados no lago de fogo. Leia Apocalipse capítulo 20, versículos 12 a 14. Nesse processo de ressurreição, alma e espírito voltam a se unir ao corpo. Para ser mais exato, os animais são formados de corpo e alma, mas não têm espírito. A Bíblia não traz nenhuma informação sobre a vida após a morte para os animais. Refletindo sobre o que sabia acerca da morte e levando em consideração o que não sabia, Salomão concluiu que o melhor caminho para o ser humano é desfrutar o resultado de seus afazeres diários. Este é, afinal, a única recompensa nesta vida, de modo que é melhor cooperar com o inevitável. Em outras palavras, o indivíduo precisa encontrar satisfação em aceitar o que não pode ser alterado. Mas, acima de tudo, deve desfrutar a vida como ela se apresenta agora, pois ninguém pode lhe dizer o que acontecerá na terra depois de sua morte. Também podemos ver nesses versículos, do 18 ao final, que, sem dúvida, Deus julgará quando a história tiver chegado ao fim. Mas Deus já está julgando, como Salomão apresenta no versículo 18. Deus prova os seres humanos com as experiências da vida. Revela a verdadeira natureza do ser humano. De certa forma, ele está peneirando a humanidade. Isso porque, quando o homem deixa Deus de fora de sua vida, torna-se semelhante ao animal. Veja o Salmo, capítulo 32, versículo 9. Leia Provérbios, capítulo 7. Também leia 2 Pedro, capítulo 2, versículos 19 e o 20. As pessoas, normalmente vive como um animal e morre como um animal. Devemos ter cuidado para não interpretar incorretamente os versículos 19 e 20, aqui deste capítulo de Eclesiastes 3, e chegar à conclusão equivocada de que não existe diferença alguma entre os seres humanos e os animais em todos os sentidos. Salomão está apenas ressaltando que os homens e os animais têm duas coisas em comum. Ambos morrem e os corpos de ambos voltam ao pó. Leia Gênesis capítulo 2, versículo 7 e capítulo 3, versículo 19. Uma vez que foi feito à imagem de Deus, uma vez que o homem foi feito à imagem de Deus, o ser humano tem uma vantagem indiscutível sobre os animais no que se refere à vida. Mas no que se refere à morte, o homem não tem qualquer vantagem. Como os animais, ele também se transforma em pó, o homem, o ser humano. É evidente que as pessoas salvas pela fé no Senhor Jesus
um dia serão ressuscitados e receberão um corpo glorificado próprio para o seu lar celestial. Leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Hoje, quando um crente morre, a sua alma e espírito vai para o céu, o seu corpo vai para a sepultura. O ímpio, seu corpo vai para a sepultura, a sua alma e o seu espírito vão para o inferno. A Bíblia diz que a morte ocorre quando o espírito deixa o corpo. Leia Tiago capítulo 2, versículo 26 e veja também Gênesis capítulo 35, versículo 18 e Lucas capítulo 8, versículo 55. No versículo 21, aqui de Eclesiastes 3, Salomão mostra que os seres humanos e os animais não experimentam a morte da mesma forma, apesar de ambos voltarem ao pó depois que morrem. O espírito do ser humano vai para Deus. Veja, por exemplo, o mesmo Salomão falando em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Enquanto o espírito do animal simplesmente deixa de existir. Encontramos contraste semelhante também no Salmo, capítulo 49. Leia este salmo. O pregador encerra esta sessão nos lembrando, mais uma vez, de que devemos aceitar a vida que Deus nos concede e desfrutá-la enquanto podemos. Versículo 22. Ninguém sabe o que o futuro nos reserva. E mesmo que soubéssemos, não poderíamos voltar à vida depois que morremos e começar a desfrutá-la outra vez? Veja o Eclesiastes capítulo 6, versículo 12, capítulo 7, versículo 14 e o capítulo 9, versículo 3. Sabemos que Deus exerce controle soberano sobre a vida. Isto está já neste capítulo 3, versículo 1. Podemos nos sujeitar a Ele e ter paz? Deus tem em suas mãos a chave do desconhecido. Estou feliz assim. Se a chave estivesse em outras mãos, ou se Ele a entregasse a mim, talvez ficaria entristecido. Não conheço os planos de Deus, para o futuro, mas de uma coisa sei bem. Tenho o sorriso dele. E sua graça é refúgio seguro, enquanto não vou para o além. A fé que o crente tem aprende a viver com os aparentes absurdos e incoerências, pois vivemos de promessas, não de explicações. Não podemos explicar a vida, mas devemos experimentá-la, quer suportando-a, quer desfrutando-a. Salomão nos convida a aceitar a vida, a desfrutá-la e a nos contentarmos. Não devemos jamais nos contentar conosco mesmos, mas devemos sim nos contentar com o que Deus nos dá nesta vida. Se crescermos em caráter e no temor do Senhor, e se vivermos pela fé, seremos capazes de dizer como Paulo, ao fim da sua vida, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo disse isso durante as experiências que ele teve na sua vida, mas no final da sua vida ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.